Então, gente, né, como o professor falou, não deu tempo a gente encerrar o conteúdo, por isso que a gente está aqui com essa parte 2 dessa videoaula, beleza? Para que fique melhor, né, explicado para vocês e tudo mais. Aí o exercício está no final dessa videoaula aqui, né, que a gente vai terminar agora. Aí lembrando, né, eu falei que o quê? Que os oligarcas, né, entram no poder. Enfim, Floriano Peixoto é tirado da presidência da República, não consegue resolver os problemas econômicos do Brasil. Pelo contrário, ele piora, né, a situação por conta daquela política do encilhamento e tudo mais. Aí é que as elites agrárias, né, as elites agrárias, quando a gente fala das elites agrárias, o professor está falando dos ricos mesmo, beleza? Então, os ricos do Brasil naquela época tomaram o poder. Beleza? Então, como presidente da República, eles elegem Prudente de Moraes, que pertencia ao Partido Republicano Paulista, né, mas contava com o apoio do Partido Republicano Mineiro, né, e de Floriano Peixoto. Então, galera, por exemplo, aí eles ficavam nesse jogo, né? Ou seja, ele, Prudente de Moraes, que era do Partido Paulista, ele indicava um outro, né? Ou seja, ele começava a indicar quando ia acabar, por exemplo, o seu partido, né? Ele indicava outro do Partido Mineiro e a presidência da República só ficava entre esses representantes, né? Um do Partido Mineiro, uma vez do Partido Paulista, uma vez do Partido Mineiro, outra vez do Partido Paulista. E isso aí a gente conhecia, né? Como era caracterizado, que era a política do café com leite, né? Ou seja, que era uma política que não era levada a sério, né? Tanto é que ela vem com esse apelido, né, de café com leite, porque um indicava uma pessoa, o outro indicava outra. A gente praticamente não tinha, a gente não indicava quem a gente queria, né? Ou seja, os povos daquela época eles não elegiam quem eles queriam. Eles elegiam, por exemplo, apenas ou do Partido Mineiro ou, por exemplo, do Partido Paulista. A gente também tinha nesse período, né, ou seja, características como o coronelismo, que também a gente conhece o nome, né, dos currais eleitorais e do voto de cabresto, né? O voto de cabresto era quando, por exemplo, os coronéis chegavam até os seus empregados, né, nas fazendas tipo, eles tinham e dava a obrigação deles votarem, né, por exemplo, no candidato que o coronel queria, beleza? Então a gente conhecia isso aí como os currais eleitorais mesmo, né? Como voto de cabresto ou como coronelismo, né? Ou seja, eu estava ali, né? Eu era dono de uma grande fazenda, enfim, então eu chegava lá até os meus empregados e dava a ele, ó, você tem que votar nesta pessoa, porque você vai ter regalias assim, assim, assado e tudo mais. Então a gente não tinha uma política levada a sério, né? E nem muito menos a gente tinha uma agricultura. Olha, gente, que loucura. A gente não tinha uma democracia, beleza? Então é por conta disso, né, que começa a surgir conflitos rurais, né, e conflitos urbanos, porque a galera estava praticamente o quê? Enfasada, né? A galera estava com raiva de todo esse tipo de política que não era democrática nem tudo mais. E é nesse sentido, né, que, por exemplo, começa a surgir, por exemplo, os conflitos rurais, né, e urbanos, conhecido como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o movimento, né, por exemplo, do cangaço, né, do famoso Lampião e Maria Bonita, beleza, gente? Então é a partir disso aí. Por quê? Porque as mazelas nas ruralidades, né, enfim, né, ou seja, as mazelas no interior do país estavam praticamente o quê? Estavam praticamente muito o quê? Crescendo muito essas mazelas de pobreza e de extrema pobreza, né? Enquanto que uma elite agrária dominava no poder ali da presidência da República e conseguia, né, ou seja, benfeitorias, né, ou seja, conseguia benefícios apenas para as elites, a pobreza vivia à mercê, né? Então é a partir disso que surge, por exemplo, nesses três movimentos, né, como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o cangaço, beleza? Todos esses movimentos, né, visaram lutar por um país mais justo, por mais emprego, por menos pobreza, e alguns até visaram construir uma nação independente, como foi a Guerra de Canudos, né, como foi o exemplo de Canudos. Então a gente tem a Guerra de Canudos, né, que foi de 1896 a 1897. Né, a gente tem praticamente o quê? Um mapa aí praticamente do que foi a concentração, né, da Guerra de Canudos, em qual região ela se habituou, que a gente sabe muito bem que foi na Bahia. Né, a gente tem aí como líder, né, ou seja, vocês podem depois pesquisar Antônio Conselheiro, né, que era o líder da Revolução da Guerra de Canudos, né, ou seja, o Antônio Conselheiro. A gente teve também a Guerra do Contestado, que já ocorreu já por parte na região sul do Brasil, né, ou seja, entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, beleza? Então, por exemplo, ocorreu essa revolta aí também, ou seja, as pessoas não queriam praticamente aceitar as mazelas que estavam
né, que a elite agrária estava deixando para os pobres, né? E finalmente a gente tem, né, ou seja, a presença aí de Virgolino Ferreira, né, que é o Lampião, o líder do cangaço nordestino, né, enfim, e toda a sua tropa, né, conhecida como os cangaceiros, então eles lutavam realmente por essas injustiças que ocorriam, principalmente no sertão nordestino, né, eles lutavam por mais direitos e por um sertão nordestino cada vez mais justo, né, e participativo, né, da democracia que não existia, né, era uma falsa, uma pseudo-democracia. Beleza, gente? Então é a partir daí que surgem esses movimentos aí, né? Ou seja, esses movimentos que a gente conhece que são bastante populares, né? Principalmente o do cangaço aqui na nossa região. Ok, gente? Então aqui se encerra nessa videoaula que ficou em duas partes, né? Por conta de que o tempo não deu. Então peguem aí o exercício. A gente tem um exercício bastante intenso, né? Eu posso dizer assim para vocês, ó, página 107, 122 a letra C, beleza? 122 apenas a segunda questão, né? E as páginas 123 e 124, beleza? Resolvam essas questões aí e me enviam, né? Vocês já sabem o procedimento, né? Podem me enviar tanto pelo WhatsApp ou pelo e-mail, né? Eu tenho preferência por e-mail, né? Quem puder enviar pelo e-mail pode enviar, tá bom, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Tchau, gente. Bons estudos.